Queridos irmãos e irmãs, a nossa saudação no amor e na graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Voltamos a nos encontrar neste canal, nesse momento de estudo da Palavra de Deus, momento de escola dominical da nossa igreja, a Catedral Evangélica de São Paulo, a nossa primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. E é com alegria que nos encontramos para, neste mês de julho, iniciarmos uma nova série de estudos, uma série de 4 lições, em que estaremos estudando sobre um novo tema, depois de um longo tempo estudando o livro de Provérbios. Hoje falaremos um pouco também sobre o livro de Provérbios, mas com uma ênfase no tema específico da amizade cristã. E é por isso que queremos convidar você a caminhar conosco nesses minutos que estaremos juntos, aprendendo da Palavra de Deus. Hoje, de uma maneira específica, falaremos sobre a série de Ser e Fazer Amigos. E falaremos também sobre essa importância da amizade na nossa vida como cristãos, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis à luz da Palavra de Deus. Antes nós lemos alguns textos bíblicos que serão também fundamentos do nosso estudo nesta hora. Nós vamos orar a Deus pedindo a sua orientação, que Ele nos abençoe, nos ilumine no estudo da sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, nós te rendemos graças por este dia, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E agora te pedimos, em nome de Jesus, aquele que é o nosso professor maior, que nos oriente através do teu Espírito no aprendizado da tua palavra. Que o estudo desta hora, possa ser um estudo, Senhor, orientado, dirigido, iluminado por ti, e que ao término deste momento possamos daqui sair também orientados pela palavra santa que traz paz ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, ser e fazer amigos é o tema da nossa aula de hoje. E nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, alguns deles no livro de Provérbios, e depois também uma fala de Jesus sobre a amizade. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura primeiramente no livro de Provérbios, capítulo 17, apenas também o versículo 17. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. No capítulo 18, também do livro de Provérbios, versículo 24, nós temos a seguinte orientação da palavra de Deus: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E ainda uma outra leitura no capítulo 27, dos versículos 8º até o 10º versículo. O texto de Provérbios 27 diz assim: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. E um último texto que lemos nesse primeiro momento, no Evangelho de João, capítulo de número 15, dos versículos 12 a 14. O texto diz assim: o meu mandamento é este,
que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. São palavras de Jesus. Olhando para esses textos, nós voltamos aqui para o tema central da nossa lição e, de uma maneira bem específica, bem pontual, vamos dizer assim, sobre o tema da amizade. O mês de julho é um mês em que se comemora também o Dia do Amigo, no Brasil, mais especificamente no dia 20 de julho. E diversas são as versões sobre quem criou o Dia do Amigo, porém uma delas nos chama a atenção, que eu quero destacar aqui com cada um de vocês nesta hora. Conta-se que o argentino de nome Henrique Ernesto Febraro, professor de psicologia, músico e também dentista, de quando da chegada do homem à Lua, enviou mais de 1000 cartas para diversos países e idiomas com o objetivo de celebrar o Dia do Amigo, e aí sim o dia 20 de julho, pois ele considerava que a chegada do homem à Lua significava que o evento aproximava todos os povos do planeta, e se os homens se unissem, não haveria objetivos impossíveis. Em outras palavras, a intenção de Febraro era exatamente o tema da amizade como investimento, o ato de ser e de fazer amigos. Se nós pensarmos nessa direção, para muita gente, fazer amigos, ou, por que não dizer, manter uma velha amizade, é um verdadeiro desafio. E quando se rompe, quando há um rompimento, por exemplo, com um amigo muito próximo, isso pode ser muito doloroso, como alguns consideram como se fosse terminar um relacionamento amoroso. As dores são muito parecidas. Mas antes também de considerarmos os textos bíblicos que nós lemos, vale a pena nós olharmos um pouco por pensamento de Aristóteles, filósofo do século IV a.C., que trabalhou muito também esta temática da amizade em muitos dos seus escritos. E para entender se somos amigos, a ideia do prazer e do interesse que temos pelo nosso próximo, Aristóteles escreve algumas expressões muito interessantes a respeito disso. Ele era conhecido pela sua influência na política, na ciência, na estética, e não exatamente pelos escritos sobre amizade. Mas ele decide escrever sobre amizade, até por uma questão particular dele, onde em vários momentos ele expressa o seu pensamento sobre essa importância de ter e ser amigos. Duas dessas expressões, por exemplo, nos chamam bastante atenção. Em um determinado momento, Aristóteles diz que ninguém escolheria viver sem amigos. E num outro momento ele faz uma pergunta para ele mesmo: o que é um amigo? E a resposta que ele dá é: uma única alma habitando dois corpos. Para o filósofo, a amizade é algo que precisa compartilhar da reciprocidade, do reconhecimento do outro, tanto de quem recebe quanto de quem oferece a amizade. Podemos, por que não dizer que isso é tão verdadeiro nos dias de hoje quanto na época de Aristóteles. Pense comigo em como você não pode ser alguém, amigo de alguém, melhor dizendo, numa rede social, a menos que a pessoa aceite a sua amizade, a sua solicitação de amizade. É assim que funciona nas nossas redes sociais. Para você
contactar alguém, para você manter uma amizade de relacionamento virtual com alguém, é preciso que alguém aceite o seu pedido, a sua solicitação. Por outro lado, você pode ser seguidor de alguém nas redes sociais sem que necessariamente o dono da conta, vamos dizer assim, te conheça. Mas você decide seguir os seus prediletos, as pessoas que você considera importantes, que deve seguir nas redes sociais. Apenas esse pano de fundo inicial importante para nós compreendermos agora a questão dos textos bíblicos que lemos. Por exemplo, quando nós lemos os textos, estes que citamos e os demais que temos, e são muitos dentro do material bíblico, quem pode ser chamado ou considerado um verdadeiro amigo? Essa é uma pergunta que a própria palavra de Deus, quando nós vamos lendo as histórias de amizades, as falas, as orientações, seja no livro de Provérbios, seja de Jesus ou de outros textos, nós vamos descobrindo que tudo isso traz para nós bases claras de que o relacionamento saudável tem na sua essência o cuidado e a orientação de uma palavra que é sólida também, que é a própria palavra de Deus. O livro de Provérbios que nós lemos e nós estudamos durante muito tempo nos temas anteriores, que terminamos na semana passada, é um livro que fala a respeito da vida. São aulas a respeito da vida em cada versículo, inclusive sobre o livro, ou melhor, sobre o tema da amizade. No versículo 24 do capítulo 18, por exemplo, de Provérbios, nós temos uma expressão belíssima que diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Há uma outra tradução que fica muito mais clara a orientação bíblica, que diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. À luz de tudo isso que nós já lemos e falamos, como podemos então ser e fazer amigos? Vejamos pelo menos 3 questões fundamentais nisso tudo. Ser e fazer amigos acontece em nossas construções de amizade, em primeiro lugar, quando nós escutamos e guardamos os segredos, as confissões do nosso próximo, da outra pessoa, enfim, com quem nos relacionamos e cultivamos a amizade. Parece uma coisa simples, básica, mas ela é fundamental. O segredo é algo que tem a ver com a nossa intimidade. Segredo e amizade têm algo de intimidade. E nesta hora, ouvido e coração caminham juntos. Afinal de contas, ouvido e coração sustentam uma amizade. Investir na amizade tem a ver com uma relação de confiança. Confiança sobre quem pode ser ouvido, quem deve ser ouvido e quando também podemos ser ouvidos por alguém. É o investir, podemos dizer aqui, na prática da escuta. Na arte do aconselhamento, por exemplo, esse é o principal papel do conselheiro, saber escutar, ou talvez somente escutar. Quantas vezes não conversamos com pessoas que querem tão somente falar, até porque o falar também é um ato terapêutico, e aquele que escuta, que oferece o seu ouvido, oferece também um instrumento de cura, um momento de libertação terapêutica, tanto para a mente quanto para o coração. É nessa perspectiva que nós encontramos a pessoa de Jesus, aquele que é o verdadeiro amigo. Jesus escutava com paciência antes de falar. Cristo é o amigo, aquele que escuta e guarda
os nossos segredos mais ocultos. Ele tem essa sensibilidade. Ele aparece como o Filho de Deus, o Mestre maior, para nos ensinar também a escutar o próximo, assim como ele nos escuta. O poeta gaúcho Mário Quintana, ele diz duas coisas muito interessantes no relacionamento entre amizade e amor. Ele diz o seguinte sobre a amizade. Amizade é, dois pontos, quando o silêncio a dois não se torna incômodo. Quando o silêncio a dois não se torna incômodo, acontece a amizade. E ele fala a respeito do amor. Ele diz que o amor é quando o silêncio a dois se torna cômodo. Veja bem, a sensibilidade do autor, do poeta, a respeito desses dois temas importantíssimos. Quando o silêncio a dois se torna cômodo, aí acontece o amor. Portanto, a importância de escutar, de estar atento à necessidade do outro, enfim, aquilo que o coração do outro deseja compartilhar conosco através da sua vida, diante das suas necessidades. Mas também, num segundo momento, ser e fazer amigos acontece quando as nossas construções de amizades, elas devem estar sempre disponíveis ou prontas, vamos dizer assim, ou quando estamos prontos a estender a mão em toda e qualquer situação. Ser e fazer amigos passa por esse estender a mão em toda e qualquer situação. Nós vivemos, e nós sabemos muito bem disso, muitas das nossas aulas já tratamos sobre isso, o clima de uma sociedade fria, de uma sociedade insensível. Parece que ser bom samaritano em nossos dias está muito fora da moda. O ajudar, o estender a mão ao próximo. Em muitos momentos nós encontramos uma sociedade em que estamos mais para os amigos de Jó, que questionaram sua espiritualidade, do que para os amigos de Jó que o visitaram logo após saberem do seu estado e que por 7 dias sentaram-se ao seu lado e choraram o seu choro. Amizade se constrói não apenas na hora da alegria, mas não apenas na hora do passeio, da festa, enfim, quando todas as coisas estão em perfeita ordem. Mas ela acontece principalmente na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora do luto e assim por diante. Cristo, quando estudamos o texto bíblico, Cristo também viu os seus amigos desaparecerem no momento da dor, no momento das situações difíceis. Por exemplo, no Getsêmani, quando ele já está próximo da sua prisão e depois crucificação, em que ele leva os seus amigos mais próximos para orar. De repente, esses amigos íntimos dormem e deixam Jesus sozinho. Então, o próprio Cristo experimenta a dor de se sentir sozinho, os amigos o deixarem a sós também. Mas o que nos conforta é saber que, assim como cantamos, Cristo é o divino companheiro no caminho, que traz segurança e paz aos nossos corações. Esse é um segundo ponto, né? A importância de estender a mão em toda e qualquer situação. Mas queremos também destacar um terceiro aspecto, de ser e fazer amigos, e isso acontece nas nossas construções de amizade, aí sim, quando falamos e escutamos a verdade, mesmo que seja dura de ser declarada. Quando falamos e escutamos a verdade, mesmo que seja dura de ser declarada. No capítulo 27 de Provérbios, o 9º versículo diz assim: o amigo encontra doçura no conselho cordial. O amigo encontra doçura no conselho cordial. É importante destacar aqui que a verdade, muitas vezes, ela machuca,
ela dói, porém ela é libertadora. Esta é a própria essência de Jesus Cristo como verdade absoluta. Ele mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Mestre enfatizava a verdade com seus discípulos com amor, indicando o caminho, porque Ele é a verdade. E aqui falamos da verdade que restaura, a verdade terapêutica, que cura, que traz segurança, que traz estabilidade às nossas relações, ao nosso dia a dia. Quando dois ou mais corações verdadeiramente se amam, a cura é o resultado de um ato de amor. É aquele toque, poderíamos dizer aqui, aquele toque milagroso que traz de volta a alegria da vida. Por fim, queremos fazer aqui uma citação de uma poesia, de um escrito belíssimo de Machado de Assis, escritor brasileiro, em que ele intitula a sua fala sobre amizade, o título é Bons Amigos. E as expressões que ele fala completam totalmente tudo isso que estamos comentando, conversando e aprendendo juntos nesta hora. Acompanhe comigo a leitura desta belíssima fala de Machado de Assis. Ele diz assim: abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar, porque amigo não se cala, não questiona nem se rende. Amigo a gente entende. Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar, porque amigo sofre e chora, amigo não tem hora para consolar. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade, porque amigo é direção, amigo é a base quando te falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes verdadeiros, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Vejam que lindas são essas palavras de Machado de Assis e que nos conduzem a pensar na importância dos nossos relacionamentos de uma maneira bem pontual, a questão da amizade. Pois bem, nós falamos no início a respeito desse mundo virtual. Nós sabemos que esse mundo virtual, nós temos a oportunidade de ter centenas ou milhares de amigos. Quantos são os seus amigos que você tem nos relacionamentos em suas redes sociais? Destes, quantos você mantém contato constante, em que realmente você tem uma certa intimidade, uma aproximação maior? Pois bem, algumas perguntas precisam ser feitas diante disso, porque sabemos que nós vamos construindo amizades virtuais, e não são poucas, mas se nós formos olhar e até mesmo um dia resolvermos fazer uma limpeza, uma faxina nisso tudo, o número de pessoas que ficará será um número bastante baixo, muito menor do que aquilo que nós construímos ao longo dos anos. Daí a importância de pensarmos e por que não respondermos algumas perguntas, como por exemplo, será que podemos dizer que temos amigos? Será que podemos dizer que somos amigos? São duas questões importantes que eu gostaria que você pensasse na sua vida e nos seus relacionamentos. Agora, trazendo para
o nosso dia a dia da igreja, o nosso ambiente da igreja. Quantos amigos verdadeiros temos dentro da igreja? Quantas amizades, e aí sim, uma pergunta bastante dura para todos nós, quantas amizades, infelizmente, são desfeitas dentro da igreja? Na verdade, a igreja é um lugar de construir amizade, não de desfazer amizade. É um lugar de unidade e não de separação. A amizade dentro da igreja deve ser um instrumento também de crescimento da nossa comunhão, dos nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. É por isso que a Bíblia traz inúmeros exemplos de pessoas que foram consideradas amigas de Deus, porque procuraram cultivar isso no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Abraão foi chamado amigo de Deus, Noé teve o seu relacionamento, a sua amizade com Deus, Moisés, Davi, os profetas e tantos outros personagens que nós temos dentro da Bíblia. O construir amizades e cultivá-las dentro da casa de Deus é uma ordem de Jesus. Quando não fazemos isso, estamos desobedecendo a orientação do Senhor Jesus. E isso entristece o coração de Deus e prejudica o dia a dia, a comunhão e o crescimento do reino de Deus, do trabalho feito através da igreja. Jesus ele condiciona ser seu amigo à obediência, porque a verdadeira amizade constrói vínculos. É por isso que no texto que lemos lá atrás, diz que Jesus ensina claramente: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então é importante nós olharmos para a orientação de Jesus, que a sua fala está condicionada à ideia da obediência. Ser amigo de Deus, ser amigo de Jesus, está totalmente condicionada essa questão à obediência à sua palavra e a Ele mesmo. Aí sim se constrói vínculos, porque o amigo, ele está sempre ao lado, nem atrás, nem na frente, mas sempre caminhando ao lado para estender a mão em todos os momentos. Portanto, nós queremos terminar essa nossa lição de hoje pensando nesta questão importante de que devemos ter a amizade como um ato de investimento na nossa vida, um investimento diário. Investir nas pessoas que amamos, mas investir em pessoas que podem também caminhar conosco como verdadeiros amigos, como verdadeiras amigas, que nos sustentarão nas horas difíceis, mas que também terão as nossas mãos estendidas quando assim precisarem. Este é um tema importantíssimo que queremos ainda tratar durante todo o mês, mas queremos deixar com você esse desafio nesta hora, nesta manhã. Na próxima semana, nós estaremos falando sobre a importância da amizade e queremos convidar você a continuar conosco, porque quando falamos da amizade, pensamos também que Deus é nosso amigo maior, que nos sustenta, nos guarda e nos protege. Queremos desejar a você, querido amigo, querida amiga, uma semana de muita paz e graça, na certeza do cuidado, da proteção e da orientação de Cristo Jesus, o nosso amigo maior. Deus abençoe, tenha uma semana cheia de paz e de graça.